Existe uma literatura que ela representa uma ameaça para as duas principais religiões existentes atualmente, que é o cristianismo e o judaísmo. Essa obra judaica, ela contém no seu bojo elementos que comprometem parte tanto da doutrina cristã quanto de doutrinas judaicas. Ela é uma grande ameaça principalmente para o judaísmo. No vídeo de hoje nós estaremos falando rapidamente desse livro, mas nesse vídeo direcionando para o segmento cristão. Os escritos Netzarim, chamados também de Novo Testamento, eles dizem assim na carta de Yehudá, conhecida como Judas, no primeiro capítulo, e é o único capítulo que tem nessa carta, o versículo 6, o texto diz assim: "E aos anjos que não guardam o seu principado, mas deixam a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia." O escritor aqui dessa carta, ele está citando especificamente a obra conhecida como Sefer Hano, ou chamado também de Livro de Enoque. Vocês, provavelmente, muitos do nosso canal já devem ter ouvido sobre esse livro, que é uma importante obra, principalmente dentro do segmento Netzarim. É claro, mesmo muitos não aceitando por conta de algumas evidências internas ou por conta de elementos históricos relacionados com essas obras. No entanto, há muitas citações dentro dos escritos nazarenos, chamados de Novo Testamento, acerca desses elementos que são encontrados, né, e pavimentam muito da tradição encontrada dentro do Novo Testamento. O livro de Enoque, ele tem uma seção específica que é chamada de Progênese dos Sentinelas, aonde irá falar principalmente nessa seção da origem de uma classe de demônios chamada de Shedim. E é exatamente isso que o escritor na carta de Yehudá, ele está mencionando esses sentinelas, essa progênies malignas. Então observem que o texto está citando uma obra que é tida hoje dentro do segmento cristão como apócrifa e que irá nos trazer informações sobre essa categoria de Shedim, de demônios. E vocês já observaram o quanto o Novo Testamento ele reflete uma imagem do Mashiach lidando com esses espíritos malignos, com esses seres espirituais e sobrenaturais. Você já se perguntou por que o Novo Testamento ele apresenta tanto esse extrato místico relacionado com Yeshua? Então, se inscreva em nosso canal, acompanhe os nossos materiais, porque nós tratamos sobre isso frequentemente aqui no canal. Então, no capítulo 15, a partir do verso 3 a 8, o escritor, no livro de Enoque, ele irá tratar de como esses seres chamados de Shedim, ou espíritos malignos, eles surgiram, né? Então você irá entender por que isso aparece tanto dentro dos escritos nazarenos. O texto vai dizer assim, no capítulo 3: "Sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna." O verso 3 do capítulo 15. "Vos contaminaste com mulheres, procriastes em sangue carnal." O texto aqui está citando justamente a passagem do capítulo 6 de Bereshit, o livro de Gênesis, aonde a Torá vai mencionar que os filhos dos homens, eles se relacionaram ou coabitaram com os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. A expressão filhos de Deus ali é Bnei Elohim, né? É claro que vai haver interpretações judaicas que irão interpretar a expressão Bnei Elohim como sendo pessoas de nome, pessoas, os juízes, né, os oficiais, né, os governantes daquela época. Por que alguns judeus irão interpretar dessa forma? Porque a expressão Elohim, que também significa poderes, ela pode ser aplicada dessa forma. No entanto, como nós já temos mostrado aqui no canal Or HaTorá, essa expressão ela é imbuída de um significado místico, né? E nós iremos tratar sobre esse conceito de forma extensiva aqui no canal. E dentro desse conceito, desse aspecto esotérico relacionado com essa expressão, essa palavra é aplicada também não só aos aspectos divinos, mas também a seres sobrenaturais, aqui no caso como sendo os sentinelas, os anjos. E o livro de Enoque, ele irá explicar exatamente isso e fornecer essa explicação. O texto vai dizer assim, no versículo 5 e 6: "Portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas e que isso seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio foste feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna e não sujeita à morte para sempre. Portanto,
eu não fiz esposas para vós, porque sendo vocês espirituais, vossa habitação está nos céus. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos. Quem são esses gigantes? Esses gigantes, segundo o livro de Enoque, os chamados Nefilim, que vem da expressão Nafal, são os filhos dos chamados Bnei Elohim. São seres sobrenaturais. Eles não eram apenas homens de grande estatura, eram seres também sobrenaturais que causaram muito dano à terra. E a prova disso é que após a sua morte, esses seres, eles não teriam o mesmo destino que os homens teriam, né? Os espíritos desses gigantes, eles ficariam vagueando. O livro de Enoque vai dizer que uma classe dos espíritos desses gigantes seriam chamados de espíritos terrestriais ou territoriais, né? E há uma categoria desses espíritos também que habitariam as regiões superiores, as regiões celestiais. Talvez seja por conta disso que o apóstolo Shaul, o Rabi Shaul, ele vai falar sobre as potestades do ar. As potestades do ar, segundo a crença judaica, Netzarim, elas são governos espirituais, ou seja, cada região ela tem, por exemplo, a região da Babilônia tinha Nabucodonosor como líder, né? Só que acima de Nabucodonosor havia uma potestade espiritual. Quando o texto fala da estrela da alva, que muitos entendem ali que é Tiro era a autoridade governamental terrena, mas segundo a literatura judaica havia também uma potestade espiritual. Sim, havia seres malignos que governavam e dominavam aquela região. E nós temos eu deixarei aqui o card, né, desse vídeo, nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, para que vocês se interem melhor sobre o assunto. Então, por mais que haja hoje, dentro do ambiente judaico, principalmente no movimento judaico messiânico, né, e segmentos Netzarim, uma visão muito racional, muito cética em relação à espiritualidade, o que inclusive vem levando muitos a negarem Mashiach, saibam que, judaicamente falando, isso não é assim. Você gostou desse vídeo? Então curta esse material, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem e deixem o seu like também para que o YouTube entenda a relevância desse canal. Quero te avisar que nós temos gravado lives todas as terças-feiras aqui no canal. Geralmente as lives são gravadas por volta das 7h30 e 8 horas da noite. Eu agradeço vocês por ficarem comigo até aqui e até o próximo vídeo aqui no canal Or HaTorah.